Oi, pessoal, eu sou a Tainá Marques, coordenadora de marketing da Zucchetti, e essa semana eu estou aqui no Atomic Talks para contar o nosso case de sucesso para vocês. Boas-vindas ao Atomic Talks, podcast do Google Atomic. E aqui você vai conhecer uma série de histórias reais dos nossos clientes, falando sobre tecnologia e sobre inovação. E esse é o nosso primeiro podcast, o podcast piloto do Atomic Talks. Eu sou a Fernanda Oliveira. Eu sou o DJ e hoje a gente tem a honra de receber aqui com a gente a Tainá Marques. Legal, obrigada pelo convite, DJ, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio inaugural. É muito interessante a iniciativa de vocês de trazer clientes, trazer histórias, né, de como a tecnologia pode mudar os negócios. Eu vindo do setor de tecnologia já por bastante tempo, reconheço isso, então primeiro parabenizar pela iniciativa e agradecer aqui o convite. Então eu vou me apresentar, eu sou coordenadora de marketing, estou como coordenadora de marketing na Zucchetti, que é uma multinacional italiana. A gente já está presente aí no mundo há mais de 40 anos, é uma das grandes empresas multinacionais de tecnologia da Itália. A gente brincava até há pouco que a gente era a Microsoft da Itália e saiu uma pesquisa dizendo que a gente vendeu mais do que a Microsoft, né, na Itália, então realmente a gente está à frente. Mas no Brasil a nossa operação existe há mais de 13 anos. A gente iniciou aqui trabalhando com ERPs, foi quando o Alessio, que é o nosso CEO, veio da Itália para fundar a operação aqui. Depois iniciamos um processo de M&As, que vocês devem ter visto na mídia. Compramos algumas empresas em outras verticais, por exemplo, a vertical de varejo, né, que é uma das grandes que a gente tem. E por fim, né, avançamos para outra unidade de negócios, que é de HR Tech, onde a gente tem uma ferramenta também para gestão de pessoas. E mais recentemente, em dezembro do ano passado, adquirimos a DeForsign e a Upbarber, né, que são de unidades separadas. Então a gente vem numa tendência de crescimento bem grande no Brasil, que exige também que a gente faça investimento em tecnologia, assim como a gente vende, a gente tem que fazer também para estruturar a nossa casa, e esse é um pouco da história que eu vou contar para vocês hoje. Eu quero abrir aqui e fazer a primeira pergunta, porque tem uma coisa que eu quero muito te ouvir para entender como é que é isso para vocês, né? A gente sabe que tem muitas dores que são muito comuns em uma série de empresas pensando em operações comerciais. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, assim, no momento anterior ao Bitrix, o que estava acontecendo na operação e, né, quais eram os principais desafios que você estava vivendo ali. Então, acho que eu posso começar contando um pouco sobre a nossa primeira operação de vendas que a gente pegou enquanto marketing, né, dentro da Zucchetti. Foi em 2021, mais ou menos, logo que a Zucchetti comprou a antiga Compufor, que foi a aquisição que inaugurou a nossa frente em micro e pequenos varejos. E a gente tinha um desafio de estruturar a máquina de aquisição do ponto de vista do marketing. A gente começou contratando nossa primeira analista de mídia paga, fizemos nosso primeiro squad, que existe até hoje, enfim. E a gente sentiu o primeiro baque entendendo como a operação de marketing se integrava na operação de vendas. Então, como que a gente ia fazer a nível processual, né, de entender se o lead foi qualificado ou não, o que é um lead qualificado até antes disso, né? O que é realmente uma demanda gerada, que é considerada gerada pelo comercial, até como a gente faria isso de ferramenta, falando de ferramenta mesmo. E aí, naquela época, a gente escolheu trabalhar com o RD, que é a ferramenta que a gente utiliza até hoje no marketing, e o comercial, naquela época, já trabalhava com outra ferramenta. E a gente teve que fazer todo um trabalho de integração e o primeiro baque foi que não funcionou. A gente não conseguia integrar, os dados não batiam, inclusive a gente tinha uma reunião semanal que era para bater os dados, porque as coisas simplesmente não se conversavam assim. E a gente começou a entender que aquilo ali não ia escalar. A gente começou a gerar algum resultado, apesar da dificuldade, ter mais recurso para a mídia paga, mas a gente sentia que um pedaço dessa demanda não era aproveitada por conta dessa falta de integração a nível de tecnologia mesmo, e da falta de possibilidade de análises que a gente tinha também naquele outro CRM, né, naquela outra ferramenta. Então, naquela época, a gente contratou uma pessoa para dentro da empresa de vendas que já conhecia o Bitrix, foi uma das pessoas que gerenciou o time por um tempo, e ela trouxe a proposta da gente conhecer a ferramenta, né? E aí foi ali que a gente conheceu e entendeu que algumas coisas nos atendiam muito bem. A capacidade de fazer essa integração muito bem, por causa do Bitrix e do RD, são duas ferramentas que conversam super bem, né? De parametrizar todas as coisas, as UTMs, que a gente tinha bastante dificuldade naquela época, assim. E mais do que isso, de personalizar para a nossa operação.
A gente, mesmo dentro de uma unidade de negócios, tem diferentes operações para diferentes produtos e a personalização do Bitrix permitiu a gente fazer um processo que realmente fosse aderente, né, à nossa operação, sem ter que ajustar a operação à ferramenta. Tainá, e quando vocês estavam nessa fase, o que levou vocês a considerar a 24 como esse parceiro para habilitar essa transformação que estavam se propondo a fazer dentro do Basquete? Várias coisas, assim, acho que a primeira foi que na época a gente queria ter um apoio de implementação. Por quê? Quando a gente está levando a ferramenta, né, nesse caso a gente teve um apoio com o comercial, mas depois a parte de manutenção do Bitrix acabou ficando dentro do marketing e é assim até hoje. A gente tem um componente que ele é cultural, que acho que é muito importante falar sobre isso quando fala em CRM, assim. Não adianta só ter a ferramenta se as pessoas não estiverem preenchendo a ferramenta, usando, claro que a IA, eu sei que, né, tem algumas coisas que já preenche automático, mas a pessoa que está no comercial tem que entender que aquela é a ferramenta dela de uso do dia a dia, e a gente tem que fazer um processo de sensibilização em relação a isso, manutenção, e entregar uma boa experiência para quem está no comercial também. Então a gente entendeu que a BR24 conseguia trazer essas boas práticas de como fazer o deploy dessa ferramenta, né? Coisas iniciais que acontecem toda vez que faz deploy, coisas que precisam ser ajustadas, a gente tinha esse apoio e ajudou bastante a gente em parametrizações, né? Coisas do RD que valia a pena levar, o que não valia, o que eu conseguia retornar para o RD. Naquela época a gente usava o RD como um hub de informações, hoje já vai do RD para o Metabase, então eu consigo levar para ter uma visualização desses dados. Para nós, esse apoio consultivo, né, na escolha da BR, não só da ferramenta, foi uma das coisas que fez diferença. Assim. Legal. E antes de começar o projeto, assim, antes de fato, já tinha optado pela BR4, mas antes de ele dar o start, você tinha algum receio, alguma preocupação em relação à execução do projeto? Preocupação em relação à execução do projeto. Eu acho que não, porque todo o processo que a gente fez, eu particularmente já conhecia o Bitrix e a BR de outras empresas que eu tinha feito, né, alguns trabalhos e tal, sabia que a empresa era boa e a gente sempre foi muito bem atendido desde o primeiro contato. No ponto de vista de velocidade, inclusive o FB naquela época, né, o Felipe, ele chegou a conversar com a gente e não tinha necessidade nenhuma, mas ele fez para mostrar assim, o que dava para fazer e a gente sentiu bastante confiança. Então, acho que não, sim, depois que a gente tomou a decisão, a gente foi e deu tudo certo e a gente sempre teve o maior apoio assim, da BR para fazer isso, né, para ajudar nesse deploy. Ô, Tainá, eu quero retomar o assunto sobre o processo de aculturamento que é preciso fazer, porque ele vai muito além da ferramenta, assim, né? Então, eu queria entender um pouco mais, assim, como que foi esse processo de adaptar o time, de treinar o time e garantir que todo mundo sabia qual era o benefício do uso, enfim, que estavam comprados com o projeto, tanto quanto a diretoria. Eu acho que tem várias fases e, assim, a gente nunca chega numa perfeição, né? Porque é normal do time de venda, times em geral, acho que hoje, ter rotação. Então, a primeira coisa que o aculturamento, aculturamento é uma das palavras, assim, esse processo de fazer essa sensibilização, ele é bem importante no começo, mas não tão somente no começo, né? Ele é importante ser feito ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que a gente entendeu e utilizou para fazer essa alteração foi compreender as dores de vendas, né? Falando do ponto de vista de marketing, talvez tenha gente escutando aqui que vem de outras áreas, mas do ponto de vista de marketing a gente queria, porque a gente sabia que ia ser bom, mas a gente foi ouvir eles antes, né? O que hoje vocês sentem falta? O que hoje vocês, né, têm dificuldade? Muito do que foi trazido era a questão de automação, muita coisa manualizada, que o Bitrix ajuda bastante, até o PowerZap ajuda bastante a resolver essa dor. E a primeira coisa, né, depois disso, foi comunicar, então, que a gente ia fazer esse processo, ia ser bom para a área de vendas por conta desses fatores aqui que a gente ia conseguir alterar. Claro que preenchimento de qualquer coisa, a gente sempre um desafio, tá? Para quem é da Zucast, está me escutando, sabe que não é perfeito, nenhum lugar é perfeito. Mas eu percebo que existe uma evolução do produto para que reduza a necessidade de processos manuais, né? Por exemplo, a parte de escuta de IA, preenchimento automático. Isso nos ajuda também a mostrar que, sim, ninguém quer preencher, a gente sabe, e o produto tem evoluído para que cada vez menos as pessoas precisem estar fazendo coisas manuais dentro dele. Isso que você comentou sobre trazer o time para perto, né, no processo de implementação, é uma coisa que a gente acredita muito, assim, e realmente faz parte do nosso
playbook aqui de implementação, trazer os times para que eles consigam explicar quais são as dores, quais são os desafios e como que a ferramenta de fato vai servir a esses times, né? Então, que legal que você falou sobre isso. É que é muito diferente do receber algo e não fazer parte de algo, né? Então, tu tá fazendo parte, tu tá conectado com aquilo ali, tu compra muito mais da ideia, realmente tá no processo de aculturamento. Uma coisa que a gente faz até hoje, que eu recomendo para quem tiver tanto dos dois lados, né? Baixar um pouco o muro que às vezes existe entre os times de marketing e vendas e sentar junto para criar a mesma estrutura. Então, a gente escuta do pessoal de vendas, precisa desse campo. Esse funil que vocês criaram não tá legal, esse e-mail que vocês estão fazendo não funcionou, as pessoas não estão entendendo. E ao invés de julgar aquilo ou entender, tu não trabalha na minha área, não trabalha na tua, a gente decide sentar junto e criar junto algo melhor, né? E quando as duas partes começaram e toparam trabalhar dessa forma, o resultado cresceu muito. Tanto a nível de campanha, que a gente escuta do comercial, essa campanha não tá boa, a gente vai lá, mexe e tal, quanto a nível mesmo do que dá para fazer, o que é a necessidade do nosso time dentro da ferramenta, para ir entregando essas automações, entregando essa ferramenta mais melhor de ser utilizada para os dois lados, né? Vamos trazer um pouquinho aqui do ponto que ela já tocou, que a Tainá falou, do PowerZap, né, que vocês trouxeram para dentro, então vocês, como é que foi desde a escolha, como é que foi colocar para dentro essa implementação do PowerZap, né, essa ferramenta de integração do WhatsApp? E que principalmente, né, adicionando aqui ao DJ, é muito mais assim, qual foi o impacto no final do dia, né? Então, você falou ali do PowerZap, mas como foi a implementação? Acho que é legal você contar isso pra gente, mas foi gerado, qual foi o resultado a partir disso, qual foi o impacto que você sentiu ali no positivo também? Primeiro, eu acho que é importante contextualizar a dor. Então, a gente tinha uma dor que era, não sabemos se as pessoas estão sendo chamadas pelo WhatsApp, faz parte do processo do STR, comercial também. Não temos acessos a essas conversas, porque na época a gente usava, cada um tinha a sua linha, né? E aí cada um tinha o seu celular e fazia o processo assim. E não conseguimos melhorar, porque aquilo que a gente não consegue ver, o que está sendo dito, a gente não consegue melhorar a abordagem, ajudar, apoiar, preparar um material, às vezes para ser enviado, esse tipo de coisa. Então a gente começou a entender que quando o lead passava e ele já estava dentro do Bitrix, estava tudo certo, para a gente virava uma caixa escura. Não consigo ver quais são as interações, porque hoje o celular, depois do WhatsApp, funciona melhor, mas quando ele começa a prospecção com o celular, não funciona. Tem que começar com o WhatsApp, que é mais, as pessoas tendem a responder mais. Então, a parte de prospecção para nós ficava totalmente invisível, né? E não só para nós, como para o gestor de vendas, para quem qualquer um fosse olhar para o processo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender com a BR, na época, o que tinha para a gente conseguir ter a visualização dessas conversas, ter a visualização se o toque foi feito ou não, e poder metrificar. E aí, foi bem na época que estava lançando o PowerZap, eu acho, ainda. Eu lembro que a gente foi um dos primeiros, assim, que começou a utilizar mais forte. E quando a gente utilizou, aí a gente conseguiu ter essa visão. E a gente conseguiu melhorar muito a nossa taxa de contatado, né, que é depois que o lead é gerado, mais rápido, a velocidade também melhorou. E o aspecto de abordagem também. A gente analisou as abordagens, a gente conseguiu trazer pro time comercial como que dava para mudar um pouco aquilo. A gente conseguiu trazer, inclusive, abordagens personalizadas pela campanha, porque antes, como a gente não conseguia ver, a gente não tinha como saber se a abordagem estava sendo correta em relação à campanha que o lead foi gerado, se ela é meio de funil, fundo de funil e tudo mais. Então, a gente trouxe toda essa inteligência, eu vou chamar assim, de prospecção, de argumentação de vendas, por conta do PowerZap, né, do ponto de vista de gestão. E do ponto de vista operacional, é questão de ser mais fácil mesmo, mais rápido. Tu clica lá, abre e já manda, né? Ao invés de ter que adicionar o lead no celular ou em outra ferramenta, tal. Ajuda bastante, acho que tanto para quem opera quanto para quem está gerenciando a operação. É gostoso de ouvir, né? Com certeza. O PowerZap E eu lembro que vocês pegaram exatamente na janela de lançamento. Na época ali onde a gente estava, acho que foi um pouquinho antes, inclusive, do lançamento, por onde a gente estava nos beta. E aí vocês realmente tiveram um uso super alto, a gente conseguiu validar muita coisa. Então, vocês já estavam usando antes do lançamento. Exatamente pelo tamanho da dor. E deu muito certo. Para nós foi case na hora de lançar o produto. A gente trouxe isso também. E depois a gente foi expandindo, né? E é legal pegar o relato do quanto isso melhorou, o quanto de eficiência e a clareza, né? E você tirar isso de um aparelho, levar para dentro do CRM
de uma forma centralizada, desde o início da jornada até o final. Fora eu acho que a questão de escala, né? É bem mais escalável. Ter ali toda a tua conversa ali, o número das pessoas ali, sem ter um monte de aparelho, um monte de... Mesmo se fosse VoIP, assim, não funciona tão bem. Então, pra gente, além de ser uma solução que foi bem certeira pra dor que a gente tinha, também é uma solução escalável, não é uma solução que vai te gerar um custo absurdo à medida que tu traz mais gente pra tua operação, né? Não é uma solução que vai te cobrar por mensagem, como é o caso de outras soluções, e aí vai escalando muito, muito rápido esse custo. Isso para a gente é bem importante, né? Manter a saudabilidade das operações. E próximos passos, Tainá? O que a Zucchetti, o que você está pensando aí, pensando em tecnologia, processos, inovação? Eu acho interessante citar que a gente começou com a nossa operação no Bitrix em uma das unidades de negócio, que foi essa primeira que eu contei para vocês, né? Que era da antiga CompuFore, e aí conforme a gente foi utilizando e vendo que dava para fazer muita coisa, dava para fazer muita personalização, que a gente tinha BR para o que fosse necessário, a gente entendeu que o Bitrix poderia ser a ferramenta oficial, né, de todas as nossas unidades de negócio depois que elas entram para dentro da Zucchetti. Então, hoje a gente está em rollout do Bitrix com outras operações. Nossa operação de RP está praticamente rolloutada, a nossa operação de EdRTech está para entrar, acho que já até entrou aqui para vocês, que eu estou sabendo, mas a gente entendeu que é uma ferramenta, eu acho que para alguns tipos de empresa isso é bem importante, que ela permite com que você cresça. A sua empresa pode crescer, que essa ferramenta vai continuar te atendendo, vai te atender melhor a nível de economia, né? A escala é super escalável, assim. E não é algo que você vai precisar trocar. Então, é bom desenvolver o time em cima da ferramenta, porque ela permite te acompanhar em todas as fases de crescimento, né? Isso é bem incomum no mercado, a ferramenta consiga ir de ponta a ponta. Então, hoje, o que a gente tem olhado bastante assim, na Zucchetti é essa parte de automação com IA, trazer uma inteligência para o comercial utilizando IA, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando antes de a IA escutar a call, a IA botar o playbook de reunião e a IA fazer uma avaliação. Então, tudo que engloba menos atividade manual para o vendedor ou para as equipes que estão, né, de front office e mais automação, é o que a gente tem olhado. E eu percebo que o Bitrix está indo nessa mesma linha, né, a nível de produto. Então, para a gente é um bom casamento aí com o que a gente imagina. E aí, olhando para toda a trajetória, o que você consegue destacar de aprendizado de tudo isso, né? Então, você trouxe aqui muitos pontos, né, desde a dor antes de ter, da decisão no início do projeto e agora passa o futuro, né? Então, quais são os principais aprendizados durante toda a trajetória? Legal. Eu estava ontem conversando com a Fernanda, né, de outras coisas, e ela contou um caso de uma pessoa, um cliente, que agora é cliente, que falou que queria automatizar e ficou postergando, né, esse projeto de automatização, de CRM, até que um dia que a Fernanda ligou e deu certo. Mas eu acho que isso é muito comum nas empresas, né? A nossa operação, muitas vezes, ela acaba nos engolindo. E falo a nível de gestão também, né? E é muito fácil você querer postergar esse tipo de projeto. Falar, não, eu estou usando uma ferramenta mais ou menos, eu vou deixar aqui e deixa e vai rolando. Só que o ganho que você pode ter com uma boa automação, uma boa ferramenta, o Bitrix, eu conheço operações que são 100% integradas, desde o processo comercial até o financeiro, não é o nosso caso, mas dá para fazer, né? Se a empresa quiser, ele tem essa possibilidade. O fato de você engavetar esse tipo de coisa, eu acho que a principal dica que eu daria é não engavete. Faça. É difícil, sim, no começo vai dar problema sim, é normal, não uma ferramenta, mas no fato de integrar a ferramenta com o teu processo, e mudar às vezes o processo, que é um bom momento de olhar se o processo realmente é aquele que deve ser feito, mas pare a sua operação e olhe para ela e perceba que a tecnologia pode te ajudar a gerar essa velocidade, essa produtividade, esse ROI, a redução desse CAC que todo mundo quer, né? E às vezes, para você fazer isso, precisa colocar a mão onde ninguém está querendo colocar. Então, acho que o principal aprendizado é esse, sim. As coisas, elas valem a pena, tem que querer fazer e escolher o parceiro certo também para fazer isso. Pagar o preço, né? Pagar o preço. Pagar o preço. Pagar o preço, exatamente. E vale a pena, né? Nossa, super, assim. Então, indico para quem quiser, quem está disposto a mudar a forma como está fazendo as coisas, escolher o parceiro certo, que vocês têm total know-how para fazer isso. E a ferramenta também é muito boa. Tainá, eu tenho uma última pergunta aqui para fechar, que é se você pudesse resumir todo esse processo, né? Toda essa parceria que você tem junto com a BR24, o que você diria em uma frase? Eu diria uma frase ou uma palavra?
Uma frase, deixa eu pensar. Eu acho que é um parceiro do futuro. É um parceiro que te ajuda a sair de um local A, que não é o que você quer estar, senão você não procuraria outra ferramenta, outro parceiro, e te alocar num local futuro onde você tem mais produtividade, mais capacidade de competir no mercado. Porque, assim, responder rápido o cliente, ter um nível de personalização, você saber o que está acontecendo na sua operação, seja qual for ela, hoje é básico para operar no mercado. Não dá para você fazer isso, senão você deixa uma porta aberta para o concorrente. Então, acho que a BR consegue deslocar, né, ajudar a ser essa empresa parceira do futuro da empresa que você está atuando hoje, isso eu diria. Tainá, te agradecer, obrigado mesmo, obrigado pela tua participação, obrigado por trazer tanto resultado, tanta informação para a gente. Nossa, só gratidão mesmo, só agradecer por tudo isso. É isso. Tainá, foi um privilégio para a gente fazer a abertura aqui desse programa do Atomic Talks junto com você, principalmente pensando em todos esses anos aí de parceria. Então, muito obrigada mesmo. Tenho certeza que toda a nossa audiência deve ter adorado estudar um pouco mais e se inspirado com os insights que você trouxe para a gente hoje. Legal, gente. Obrigada pelo convite. Parabéns de novo por essa iniciativa. Espero ver também outros episódios com outros clientes compartilhando um pouco do que está por trás dos bastidores, né, desse tipo de operação. Legal. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente aqui pela audiência, pelo tempo. Espero que isso tenha inspirado vocês e ajudado todos vocês a tomarem as melhores decisões do seu negócio. E aqui vai ter um monte de links aqui para você acessar o nosso canal, nosso YouTube, o nosso Instagram. Tem um monte de coisa muito bacana que a gente vai divulgar. Acessa por lá que você vai receber tudo em primeira mão. Ativa as notificações. E um beijo e até o próximo episódio.